Algumas histórias não terminam, apenas mudam de página. Amanda e Pedro acreditaram ter enterrado o passado com suas dores. Mas quando uma mulher misteriosa surge com pistas de que o filho deles pode estar vivo, tudo muda. Agora, entre dúvidas, esperança e um amor reconstruído, eles precisarão ter mais coragem do que nunca para enfrentar o que vem pela frente. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém ali poderia imaginar. Se essa nova fase da história tocar você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse canal vivo. A noite parecia mais silenciosa do que nunca. Quando Amanda e Pedro se sentaram à mesa com Irene, a caixa que ela trouxera permanecia, fechada sobre a madeira, como se carregasse um segredo que pulsava por dentro. Pedro mantinha as mãos entrelaçadas, o maxilar rígido. Amanda respirava devagar, como se cada palavra pudesse quebrá-la. Irene começou devagar, a voz firme, mas cheia de compaixão. Meu nome é Irene, passei mais de 20 anos trabalhando em um convento no interior da Bahia. Muitas crianças foram deixadas lá, mas uma delas, ela fez uma pausa engolindo em seco. Chegou em uma manhã fria, enrolada num cobertor azul com um bilhete preso. Eu nunca esqueci aquele bilhete. Amanda sentiu os olhos marejarem, mesmo sem ainda ouvir o resto. O que dizia? Ela perguntou quase num sussurro. Irene abriu a caixa e tirou de dentro um pedaço de papel amarelado, dobrado várias vezes. Entregou-o a Amanda com cuidado. Pedro se inclinou para olhar por cima do ombro dela. A caligrafia era reconhecível. Amanda levou a mão à boca. No bilhete estava escrito: se um dia você crescer e me procurar, me chame de mãe. Seu nome seria Lucas. Amanda deixou que as lágrimas caíssem, sem tentar impedir. O nome ecoou em sua mente como um sino distante. Lucas, o nome que ela e Pedro escolheram juntos, numa tarde de verão sentados no celeiro, rindo e sonhando sobre o futuro. Pedro afastou-se levemente, passando a mão pelos cabelos molhados de suor. O impacto daquelas palavras era quase físico. Ele se levantou e foi até a janela, encarando o escuro do lado de fora. Lucas, repetiu em voz baixa, como se testasse o som da palavra no próprio peito. Amanda olhou para Irene, a voz embargada. Ele está vivo? Não posso afirmar com certeza, respondeu Irene. Mas tenho razões para acreditar que sim. O menino ficou conosco até os 2 anos de idade. Depois foi adotado por um casal. Na época, disseram que era a única forma de garantir um lar estável para ele. Eu tentei acompanhar de longe, mas perdi o rastro quando eles se mudaram para o... Amanda sentiu o corpo estremecer. 2 anos. 2 anos em que o filho dela respirou, cresceu, aprendeu a andar. Tudo sem ela ao lado. Pedro se virou devagar, os olhos brilhando de uma mistura de dor e esperança. Por que você está nos contando isso agora? Porque eu descobri quem vocês eram há poucos meses, disse Irene com honestidade. E por que guardei esse bilhete durante todos esses anos? Achei que um dia, talvez alguém viesse procurá-lo. Mas ninguém veio. Então vim eu. Amanda olhou para Pedro. Queria sorrir, gritar, sair correndo e procurar o filho naquele instante. Mas o rosto dele era uma máscara de contenção. Ele não parecia pronto para acreditar. Pedro? Ela chamou com cuidado. Ele respirou fundo. Cavés, e se não for ele? E se tudo isso for um erro? Disse, a voz quase um lamento. Eu não sei se aguento perder esse menino de novo. Amanda se aproximou e segurou a mão dele. Eu também tenho medo, mas Pedro é o nosso filho, ou pelo menos a possibilidade dele. Você não quer saber? Pedro olhou para ela por um longo instante. Havia um mar de sentimentos se debatendo dentro dele. Raiva, culpa, esperança, saudade. Por fim, assentiu. Quero, mas dessa vez, vamos juntos. Sem ninguém entre nós. Amanda respirou aliviada, como se aquele fosse o primeiro acordo que realmente importava em anos. Depois que Irene foi embora, deixando para trás o bilhete e o cobertor azul, Amanda e Pedro ficaram na cozinha em silêncio. A casa estava mergulhada numa penumbra suave, iluminada apenas pela luz amarelada da lâmpada pendurada. Amanda abriu a caixa novamente, pegou o cobertor e o levou ao rosto. O cheiro de tecido guardado misturava-se ao de memórias que ela não tinha. Um choro silencioso escapou de sua garganta. Pedro se aproximou devagar.
Ajoelhou-se diante dela e segurou sua mão. Eu queria ter estado lá, ele disse a voz baixa. Queria ter segurado você naquele dia, ter impedido que tirassem ele de você. Queria ter dado um jeito de trazer vocês dois para mim. Amanda balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. A gente não pode mudar o que aconteceu, mas podemos escolher o que fazer com isso agora. Pedro assentiu. Ficaram ali, de joelhos no chão da cozinha, as mãos entrelaçadas sobre a madeira fria. Não havia promessas, apenas um entendimento silencioso. Eles iam procurar, iam lutar, e dessa vez, nada ficaria entre eles. Naquela noite, Amanda voltou ao quarto e abriu seu diário mais uma vez. As páginas antigas pareciam mais leves agora que a esperança tinha entrado. Escreveu: Hoje descobri que talvez o Lucas tenha tido um nome, uma vida e um futuro, e que talvez ainda tenha. Meu coração está em pedaços, mas também cheio de um tipo de luz que eu não sentia há muito tempo. Se eu tiver a chance de olhar nos olhos dele um dia, vou dizer que ele foi amado, mesmo quando não pôde ouvir. Fechou o diário devagar e olhou pela janela. As luzes da fazenda vizinha estavam acesas. Pedro estava lá fora conversando com Tiago, a sombra dele recortada pela luz do lampião. Amanda encostou a testa no vidro e deixou as lágrimas caírem de novo. Mas dessa vez, eram lágrimas de esperança. Se for ele, murmurou com a voz quase inaudível, será que ainda vai sentir que é nosso? Lá fora, o vento soprou entre as videiras, como se a terra respondesse que algumas raízes nunca se perdem. Amanda fechou a mala com um estalo suave. Não havia muito o que levar, apenas roupas confortáveis, o diário e o bilhete de Irene, que agora parecia um talismã. Pedro já a esperava na varanda, o chapéu nas mãos e os olhos firmes no horizonte. Ao vê-lo ali, a postura relaxada, Amanda sentiu um arrepio. Pela primeira vez em anos eles iam partir juntos. Não para fugir, mas para buscar. Pronta? Ele perguntou, a voz grave e serena. Pela primeira vez em muito tempo. Sim. Tiago veio correndo do pomar, segurando um pacotinho embrulhado em jornal. É para dar sorte na viagem, disse entregando para Amanda. É a minha pedrinha preferida. Eu sempre guardo no bolso quando tenho medo de algo. Amanda se abaixou e abraçou o menino, sentindo o peito apertar. Vamos trazer boas notícias, prometo. Pedro afagou os cabelos de Tiago. Depois abriu a porta do carro. Amanda entrou. Quando se acomodou no banco, percebeu que o coração estava acelerado. Não de medo, mas de expectativa. A estrada parecia infinita, cortando os campos verdes e o céu azul que se abria depois da madrugada fria. Amanda apoiou a cabeça no vidro, observando as paisagens passarem, como se fossem cenas de uma vida que ela tinha esquecido de viver. Pedro mantinha as mãos firmes no volante, mas de vez em quando lançava olhares rápidos para ela. No que você está pensando? Ele perguntou sem desviar os olhos da estrada. No dia em que fomos embora da cidade juntos, pela primeira vez, ela respondeu sorrindo de leve. Você estava tão nervoso que errou o caminho 2 vezes. Pedro riu. Eu estava com medo de que alguém nos seguisse, lembra? E no fim, ninguém nem percebeu que tínhamos saído. A gente se achava tão rebelde, Amanda disse rindo também. E éramos. Ele olhou para ela mais uma vez, desta vez demorando 1 segundo a mais. Mas éramos felizes. O riso de Amanda se desfez devagar. Ela virou o rosto para a janela, sentindo o nó familiar na garganta. Eu ainda me lembro de tudo, Pedro. Do cheiro da sua camisa, da forma como você me segurou na primeira vez que senti o bebê mexer. Eu nunca esqueci. Pedro apertou mais forte o volante. O silêncio que veio depois não foi incômodo. Foi denso, cheio de memórias que se entrelaçavam sem precisar de palavras. Chegaram ao convento no fim da tarde. O lugar era simples, cercado por árvores e com um jardim bem cuidado. As freiras os receberam com gentileza e os levaram até a pequena sala onde Irene os aguardava. Que bom que vieram, ela disse, abraçando Amanda. Encontrei algo que pode ajudar. Irene entregou uma pasta com registros antigos, anotações de entrada, vacinas, pequenas observações feitas pelas freiras. Amanda leu cada detalhe com os olhos marejados. Entre as anotações, uma a fez prender a respiração. Responde bem ao nome, Lucas. Pedro, ao lado, respirou fundo. Era como se aquele nome, escrito à mão em tinta azul, confirmasse algo dentro dele.
Ele passou o dedo por cima das letras, como se pudesse tocar o passado. Ele era nosso, disse num sussurro. Irene assentiu. Era um menino muito esperto, doce. Gostava de música. Chorava quando alguém o deixava sozinho, mas se acalmava quando ouvia vozes. Amanda engoliu o choro e fechou os olhos por um instante, imaginando a cena. Um menino pequeno, com cabelos bagunçados, rindo ao som de uma cantiga. Seu peito se encheu de algo que misturava saudade e esperança. Decidiram passar a noite em uma pousada simples da cidade próxima. Depois de um banho quente, Amanda se sentou na cama com o diário aberto. Pedro apareceu na porta do quarto, usando apenas uma camiseta e calça de moletom. O coração dela disparou de um jeito que não sentia havia anos. "Posso?" ele perguntou, apontando para o espaço ao lado dela. Amanda assentiu. Ele se sentou, passando a mão pelo cabelo ainda úmido. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era uma pausa carregada de tudo o que eles ainda tinham para dizer. E talvez não precisassem dizer. "Eu tenho medo, Amanda", Pedro confessou, olhando para as próprias mãos. Medo de encontrar esse menino e ele não querer saber de nós. Medo de criar expectativas e descobrir que tudo isso foi em vão. Amanda pousou a mão sobre a dele. "Eu também tenho medo. Mas sabe o que me dá força?" Ela se inclinou para mais perto. "Você. O fato de você estar aqui comigo agora." Pedro a olhou de um jeito que ela conhecia bem. Aquele olhar que vinha antes de qualquer gesto que mudava tudo. Ele se aproximou devagar, como se pedisse permissão, e Amanda não recuou. Pelo contrário, ela foi ao encontro dele. O beijo foi lento, doce, quase tímido no começo, mas logo se transformou em algo mais profundo, mais urgente, como se anos de distância e silêncio fossem lavados ali, na penumbra daquele quarto simples. Pedro a deitou na cama com delicadeza, como se ela fosse feita de vidro. Mas seus olhos diziam outra coisa. Diziam que ela era tudo o que ele sempre quis. E Amanda se entregou, não apenas com o corpo, mas com a alma inteira. Não era apenas paixão. Era uma espécie de pacto silencioso. Uma promessa de que, acontecesse o que acontecesse, eles seriam um só. Quando o silêncio voltou, Pedro a envolveu nos braços, os dois deitados lado a lado, o peito dele colado às costas dela. Seja qual for a verdade, ele sussurrou com a voz embargada. "Você é o meu lar." Amanda fechou os olhos, um sorriso cansado nos lábios, e deixou que aquela frase se instalasse em seu coração como a certeza mais bonita que já teve. A manhã no convento começou com o som dos sinos ecoando pelo pátio. Amanda e Pedro tomaram café em silêncio, sentados numa mesa simples. O cheiro de pão recém-assado misturava-se ao aroma de café forte, mas Amanda mal conseguiu engolir. O coração batia rápido, como se pressentisse que aquele dia traria algo que mudaria tudo de novo. Irene os levou a uma sala nos fundos, onde uma freira idosa, de semblante sereno, os aguardava. Seu véu branco destacava os olhos azuis que, apesar da idade, pareciam perspicazes e atentos. "Esta é a irmã Clara", disse Irene. "Ela cuidou de Lucas nos primeiros meses." Amanda sentiu o chão sumir sob os pés. Aproximou-se devagar, como quem se aproxima de uma relíquia viva. Eu sou a mãe dele", Amanda disse com a voz embargada. A freira sorriu com ternura. "Eu sei, eu vi você uma vez no hospital. Reconheci você assim que a vi chegar ontem." Amanda levou a mão ao peito, emocionada. Pedro, ao lado, fechou os olhos por um instante, como se absorvesse cada palavra. "Irmã." Clara pediu que se sentassem e tirou de uma gaveta um envelope amarelado pelo tempo. "Eu guardei isso para o dia em que alguém viesse procurar." Ela entregou o envelope para Amanda, que o abriu com cuidado. Lá dentro havia um botão gasto, de casaco infantil, e uma pequena pulseirinha de maternidade com o nome Lucas C. escrito à mão. Amanda levou a pulseirinha aos lábios, deixando as lágrimas caírem sem vergonha. "Ele existiu", sussurrou como se precisasse dizer aquilo para si mesma. Pedro pegou o botão e o fechou na palma da mão. A imagem do casaco que Amanda usava no dia do rio. Parto voltou à memória dele como um soco no estômago. Era real. Eles não tinham sonhado aquela vida. Ela tinha acontecido. "Ele chorava muito nas primeiras semanas", disse irmã Clara, com um sorriso melancólico. "Mas se acalmava quando eu cantava. Era um menino atento, curioso.
Gostava de segurar meu crucifixo com as duas mãozinhas. Amanda chorava em silêncio, imaginando o filho que nunca segurou. Pedro passou o braço em torno dela, firme, como quem diz, eu estou aqui agora. O que aconteceu depois? Pedro perguntou a voz rouca. Houve uma decisão difícil. Na época disseram que era para o bem dele. Um casal de fora procurava por uma criança para a adoção. Tinham boas referências, boa condição de vida. E Lucas foi entregue a eles. Aí vocês têm os registros? Amanda perguntou, enxugando o rosto. Irmã Clara assentiu e tirou uma pasta fina de dentro de uma caixa de arquivos. As folhas estavam datilografadas, algumas escritas à mão, com anotações de batismo, vacinas e visitas de assistentes sociais. Amanda folheou devagar, como se cada página fosse sagrada. Em uma delas havia uma foto. Um menino pequeno, de cabelos claros, sorrindo sem dentes. O coração de Amanda pareceu explodir no peito. Pedro segurou a foto e ficou em silêncio por longos segundos. Depois respirou fundo. Ele se parece com você, disse com um sorriso que era quase um soluço. Amanda tocou a foto com os dedos com reverência. Ele se parece com nós dois. A conversa durou horas. Irene e irmã Clara explicaram como o processo de adoção havia acontecido, quem intermediou e quais eram as pistas que poderiam levar ao paradeiro do casal. Alguns nomes estavam falsificados, mas havia um endereço de anos atrás, de uma cidade no sul do país. Talvez eles ainda morem lá, talvez tenham se mudado. Mas foi o último registro oficial que tivemos, explicou Irene. Amanda respirava fundo, tentando se equilibrar entre a esperança e o medo. Eu preciso encontrá-lo. Sua voz soava firme, nem que seja para ver de longe para saber se ele está bem. Mas eu preciso. Pedro passou a mão pelos cabelos pensativo. Amanda, e se ele não quiser nos ver? E se ele já tiver uma vida feliz? Você está pronta para essa possibilidade? Ela o encarou com determinação. Não importa o que aconteça. Eu preciso tentar. Preciso olhar para ele, nem que seja uma vez. Pedro assentiu devagar, os olhos marejados. Entendia, ele também precisava. Quando saíram da sala, o sol já começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. Amanda e Pedro caminharam até o jardim do convento e sentaram-se num banco de pedra. O silêncio entre eles era cheio de emoção. Eu sinto como se tivesse passado anos no escuro e agora acenderam uma vela. Amanda disse, abraçando a pasta de documentos contra o peito. É estranho? Pedro respondeu, olhando para o horizonte. Ao mesmo tempo em que quero correr até o sul e bater em todas as portas, tenho medo de me apegar a uma esperança que pode ser arrancada de novo. Amanda tocou a mão dele. Eu sei, mas se for para doer, que doa de verdade. Não quero viver pela metade. Pedro a encarou. Os olhos dele estavam cheios de ternura, mas também de vulnerabilidade. Você é mais corajosa do que eu. Não, Pedro. Eu só aprendi que fugir não protege, só prolonga a dor. Ele sorriu triste. Você mudou. E eu também. Talvez seja por isso que agora a gente tenha uma chance de dar certo. Pedro se aproximou e beijou a testa dela. Então vamos juntos. Até o fim. Amanda encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o peito se encher de força. No jardim, o sino tocou o chamado para a última oração do dia. Parecia uma bênção silenciosa para os dois. Quando estavam prestes a se levantar, irmã Clara apareceu à porta do convento, chamando-os uma última vez. Há mais uma coisa que vocês precisam saber. Eles se aproximaram. A freira os olhou nos olhos, a voz firme, mas carregada de emoção. Ele foi adotado e o casal se mudou para o sul do país. As palavras ficaram suspensas no ar, como uma promessa e um desafio. Amanda e Pedro se entreolharam, e naquele olhar já havia uma decisão. Eles iriam atrás dele, juntos. A estrada até a cidade serrana parecia mais longa do que qualquer outra que Amanda já percorrera. O carro subia as curvas estreitas, serpenteando por entre montanhas cobertas de araucárias, até que a neblina começou a se dissipar e uma pequena cidade surgiu no vale. Casas coloridas, ruas de paralelepípedo e um clima frio que fazia a respiração virar fumaça. Era um lugar bonito, quase acolhedor. Mas para Amanda, tudo ali carregava uma expectativa dolorosa. Pedro dirigia em silêncio, as mãos firmes no volante. Ele parecia calmo por fora, mas o maxilar rígido denunciava o turbilhão por dentro.
Amanda mantinha o bilhete no colo, como se aquele pedaço de papel fosse uma bússola que a guiava para algo maior. Irene disse que a família mora na rua principal, perto da praça da igreja. Amanda disse, quebrando o silêncio. Pedro assentiu, sem tirar os olhos da estrada. Vamos direto para lá, mas... Amanda, precisamos pensar bem no que vamos fazer. Não podemos simplesmente bater na porta. Amanda suspirou. Eu sei. Mas como é que a gente segura esse impulso, Pedro? Se ele estiver ali, se for mesmo o nosso filho... Pedro tirou uma das mãos do volante e segurou a dela. É por isso que estamos juntos. Para um segurar o outro, se for preciso. A cidade parecia viver em outro ritmo. Crianças andavam de bicicleta, vizinhos conversavam nas calçadas. E o sino da igreja tocava anunciando a missa da tarde. Pedro estacionou o carro discretamente. E eles desceram, sentindo o frio cortar a pele. Com o endereço em mãos, caminharam até uma casa simples, de muro baixo e jardim bem cuidado. Uma bicicleta encostada no portão e um cachorro dormindo ao sol davam a cena. Uma paz que contrastava com o coração acelerado de Amanda. É aqui, ela disse num sussurro. Pedro respirou fundo. Vamos esperar. Só observar. Sentaram-se num banco próximo, de onde podiam ver a entrada da casa sem chamar atenção. O tempo parecia passar devagar demais. Amanda se perguntava se estava certa, se não era injusto espiar a vida de alguém assim, mas a necessidade de vê-lo, de saber se estava bem, era maior do que qualquer culpa. Depois de alguns minutos, o portão se abriu. Um garoto saiu empurrando a bicicleta. Amanda sentiu o ar escapar dos pulmões. Era ele. Tinha cerca de 16 anos, cabelo castanho claro bagunçado, pele morena, o corpo magro típico de adolescente. Mas o que mais a atingiu foi o sorriso que ele deu ao se despedir. De alguém dentro da casa. Era o mesmo sorriso de Pedro. Amanda agarrou o braço de Pedro, os olhos marejados. Pedro, você está vendo? Pedro não respondeu. Apenas observava o garoto se afastar, como se cada passo fosse uma revelação. O peito dele parecia arder. Ele tem o meu jeito de andar, Pedro murmurou quase sem acreditar. E o seu jeito de olhar para o chão quando pensa? Amanda engoliu o choro. Ele tem o seu sorriso. O garoto montou na bicicleta e seguiu para a praça com a mochila nas costas. Sem trocar uma palavra, Amanda e Pedro o seguiram a pé, mantendo distância. Na praça, o movimento era tranquilo. Um coreto no centro, algumas crianças brincando, senhores jogando cartas embaixo das árvores. Gabriel, se é que era mesmo esse o nome, sentou-se num banco, tirou um violão da mochila e começou a afinar as cordas. Amanda sentiu as pernas tremerem. As notas começaram a preencher o ar. Uma melodia simples, mas doce, que fez o coração dela se apertar. Pedro, ao lado, ficou imóvel. Havia algo de familiar naquele som, como se fosse um eco de algo que eles conheciam, mas não conseguiam lembrar de onde. Ele toca bem, Pedro disse a voz baixa. Amanda assentiu, as lágrimas finalmente escapando. Parece que a música estava nele o tempo todo. Mesmo sem a gente ensinar, Pedro colocou a mão no ombro dela. Um gesto silencioso de força. Ficaram ali assistindo o garoto tocar, como se aquele fosse o momento mais importante de suas vidas. Amanda não se atreveu a se aproximar. Não queria quebrar a cena. Era como assistir um sonho se desenrolando diante dos olhos. Quando o garoto terminou de tocar, guardou o violão, pegou a bicicleta e foi embora. Amanda e Pedro continuaram sentados, sem se mexer, como se precisassem de tempo para processar tudo. E agora? Amanda perguntou, a voz embargada. Pedro respirou fundo. Agora a gente espera Irene confirmar. Não podemos fazer nada sem ter certeza. Amanda mordeu o lábio. Esperar parecia impossível. Mas ela sabia que Pedro tinha razão. Pedro, ela começou virando-se para ele. E se não for ele? E se estivermos criando tudo isso na nossa cabeça? Pedro segurou o rosto dela entre as mãos. Tarsi, então vamos chorar juntos. Mas se for, vamos lutar juntos também. Amanda o abraçou, deixando que as lágrimas corressem livremente. Havia dor, havia medo, mas havia também um tipo de esperança que era quase bonita. O sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. Amanda e Pedro voltaram para o carro em silêncio. Antes de entrar, Amanda olhou uma última vez para a praça, como se esperasse vê-lo de novo. Mas ela sabia que aquele momento
já estava gravado para sempre em sua memória. Dentro do carro, Pedro pegou na mão dela e a manteve ali, sobre o câmbio, como quem precisava do contato para continuar respirando. Seja lá o que acontecer, Amanda disse, com a voz firme, a gente não está sozinho nisso. Que eu não vou te deixar sozinha nunca mais. Amanda fechou os olhos, sentindo o coração aquecer. Ele tem o seu sorriso. Repetiu baixinho como se fosse uma oração. Pedro ligou o carro, mas não arrancou imediatamente. Ficaram ali por mais alguns minutos, assistindo a noite cair sobre a cidadezinha, ambos cientes de que aquele era apenas o começo de uma nova etapa, a mais desafiadora de todas. A noite na pousada foi longa e quase sem sono. Amanda ficou virando de um lado para o outro. O som distante dos grilos misturando-se ao barulho do coração batendo rápido. Na mente, a imagem do garoto tocando violão na praça não parava de se repetir. Cada detalhe, o jeito que inclinava a cabeça, o sorriso tímido ao terminar, a música, era como uma flecha atingindo o centro de algo que ela tentava manter sob controle. Pedro, ao seu lado, encarava o teto, os braços cruzados atrás da cabeça. Você não dormiu também, né? Amanda sussurrou. Não. Ele suspirou. Fiquei pensando no que vimos hoje, no que pode acontecer se a gente resolver se aproximar. Amanda se virou de lado, encarando-o na penumbra. Eu não consigo ir embora sem saber, Pedro. Eu preciso ter certeza. Pedro passou a mão pelo rosto exausto. Mas e se ele já tiver uma vida boa, Amanda? Se ele for feliz, a gente pode bagunçar tudo. É justo? Amanda engoliu o nó na garganta. Eu não sei se é justo. Mas também não é justo com a gente viver sem saber se ele é nosso filho. Eu não quero invadir a vida dele. Só quero ter a chance de olhar para ele de perto, de ouvir dos pais dele que está bem. Depois a gente decide o que fazer. Pedro ficou em silêncio por um momento. Finalmente assentiu. Então vamos fazer do jeito certo. Sem invadir, sem choque. Vamos escrever uma carta. Amanda o olhou surpresa. Uma carta? Sim, anônima, pelo menos no começo. Explicamos que temos razões para acreditar que Gabriel pode ser nosso filho biológico, que não queremos causar confusão nem sofrimento, e pedimos uma conversa. Se eles aceitarem, a gente fala pessoalmente. Se não, a gente respeita. Amanda respirou fundo. A ideia trazia um alívio, ainda que incompleto. Está bem, mas quero escrever junto. Na manhã seguinte, sentaram-se à mesa do café da pousada, papel e caneta à frente. Amanda escreveu devagar, a mão trêmula. Prezados, sabemos que esta carta pode causar surpresa. Por favor, entendam que não queremos causar nenhum dano ou dor à sua família. Há 16 anos perdemos um filho em circunstâncias confusas. Há pouco tempo, recebemos informações que indicam que Gabriel pode ser nosso filho biológico. Não pedimos nada além de uma conversa. Queremos apenas saber se ele está bem. A decisão de nos permitir ou não essa conversa é inteiramente de vocês. Respeitaremos a resposta que nos derem. Amanda leu em voz alta e Pedro assentiu. Está claro e respeitoso. Acho que é o melhor que podemos fazer. Dobrou a carta, colocou-a num envelope sem remetente e os dois a deixaram na caixa de correio da casa de Gabriel naquela manhã, antes que alguém acordasse. O dia seguinte foi de espera ansiosa. Amanda mal conseguiu comer. Pedro passava o tempo olhando pela janela da pousada, tentando conter a própria inquietação. Quando o telefone tocou na recepção, Amanda se sobressaltou. É para vocês, disse a dona da pousada entregando o telefone. Pedro atendeu. Sim, é ele. Fez uma pausa. Está bem, estaremos lá. Amanda se levantou num pulo. Eles querem nos ver? Pedro respirou fundo. Sim, hoje à tarde. A casa estava tranquila quando chegaram. Uma mulher de cabelos grisalhos e olhar gentil abriu o portão. Ao lado dela, um homem alto, de feições firmes, os cumprimentou com um aperto de mão. Somos Marta e Ernesto, disse a mulher. Entrem, por favor. A sala era aconchegante, cheia de fotos de família nas paredes. Amanda sentiu o estômago revirar ao ver uma foto recente de Gabriel sorrindo em frente à escola. Marta os convidou a sentar e serviu chá. Pedro foi o primeiro a falar. Antes de qualquer coisa, queremos agradecer por nos receberem. Sabemos que é uma situação delicada. Ernesto assentiu, sério. Ficamos surpresos com a carta.
Gabriel é nosso filho e sempre será. Mas entendemos que vocês precisam de respostas. Amanda respirou fundo. Não queremos tirar nada de vocês. Não estamos aqui para destruir o que vocês construíram. Só queremos saber se ele está bem. Marta sorriu com ternura. Ele está bem. É um bom garoto, amoroso, estudioso. Gosta de música, de futebol. É sensível. Às vezes até demais. Os olhos dela marejaram. Nós o amamos como se fosse nosso desde o primeiro dia. Amanda apertou os dedos sobre o colo, lutando para segurar as lágrimas. Podemos confirmar oficialmente? Pedro perguntou, para todos nós termos certeza. Ernesto trocou um olhar rápido com Marta. Nós topamos um teste de DNA, disse. Por fim. Mas Gabriel precisa estar pronto para isso. Não queremos que ele se sinta traído. Amanda assentiu, compreendendo. É justo. Esperamos o tempo que for necessário. Marta segurou a mão de Amanda. Eu posso sentir que você é boa. E acho que Gabriel vai sentir também. Mas precisamos ir com calma. Quando saíram da casa, Amanda respirou fundo, sentindo que o corpo finalmente relaxava um pouco. Pedro apertou sua mão. Os dois caminhando em silêncio até o portão. Foi quando ouviram passos. Gabriel vinha pelo caminho, o violão nas costas, o cabelo bagunçado pelo vento. Quando passou por eles, parou de repente e encarou Amanda. Moça, ele disse franzindo o senho. Já te vi antes? O mundo pareceu parar. Amanda sentiu o coração bater na garganta. Pedro ficou imóvel ao lado dela, como se cada músculo estivesse esperando o próximo movimento. Amanda tentou sorrir, sem conseguir esconder o tremor na voz. Talvez, disse com um nó na garganta. Talvez sim. Gabriel continuou olhando por alguns segundos, antes de dar um sorriso tímido e seguir para dentro de casa. Pedro e Amanda ficaram parados no portão. O silêncio entre eles carregado de tudo, o que ainda estava por vir. Os dias seguintes pareciam intermináveis. Cada amanhecer trazia consigo uma mistura de ansiedade e esperança. Amanda acordava cedo, fazia café e caminhava pelo campo, tentando ocupar o corpo para que a mente não desmoronasse. Pedro, por sua vez, mantinha-se ocupado na vinícola, supervisionando a produção, conversando com os funcionários, mas sempre com o olhar perdido, como se metade dele estivesse em outro lugar, no futuro talvez. Na casa o clima era de espera silenciosa. Marta e Ernesto haviam prometido agendar o teste de DNA para a semana seguinte. Amanda e Pedro respeitavam o tempo deles, mas o coração parecia não entender de prazos. À noite, Amanda escrevia no diário, derramando nas páginas tudo o que não conseguia dizer em voz alta. Às vezes sinto como se estivesse segurando a respiração o dia inteiro, como se minha vida dependesse de uma resposta que ainda não veio. Mas então olho para Pedro e me lembro de que não importa o que o teste diga. Nós já somos família. Pedro lia as entradas do diário de vez em quando, com a permissão dela. Cada palavra o tocava de um jeito diferente. Sabia que aquela mulher que estava ao seu lado agora não era a mesma garota que um dia amou e perdeu. Era alguém mais forte, mais inteira e por isso mesmo mais preciosa. Numa tarde de sábado, Pedro foi até a casa de Amanda e pediu que ela fosse até a vinícola ao cair da noite. Havia um brilho diferente em seu olhar, mas ele não explicou o motivo. Quando o sol se pôs, Amanda atravessou o campo. Ao chegar, encontrou a varanda iluminada por dezenas de velas. Uma mesa simples estava posta com toalha branca, taças de cristal e um arranjo de flores do pomar. No fundo, um rádio antigo tocava uma música suave. E o cheiro de comida fresca se espalhava pelo ar. Pedro estava à sua espera, de camisa branca e mangas dobradas. Ao vê-la, sorriu de um jeito que fez o coração dela acelerar. O que é tudo isso? Amanda perguntou surpresa. Uma pausa na nossa espera. Ele respondeu. Se a vida está nos colocando à prova, quero que a gente tenha ao menos uma noite para lembrar que o amor é o que nos trouxe até aqui. Amanda sentou-se, o coração derretendo com cada detalhe. Pedro serviu o vinho da primeira safra, aquele que batizaram de Entre a Terra e o Coração. O rótulo parecia mais bonito sob a luz das velas. Lembra de quando colhemos essas uvas? Pedro disse, erguendo a taça. Lembro, você estava com o rosto todo sujo de terra e... Ainda assim disse que aquele era o dia mais feliz da sua vida. Ainda é. Mas acho que hoje está entre os primeiros também.
O jantar foi leve, cheio de risadas, lembranças e pequenas provocações. Amanda sentiu o peso da espera se aliviar, mesmo que apenas por algumas horas. Depois de comerem, Pedro se levantou e caminhou até uma pequena caixa que estava no canto da varanda. Voltou com ela nas mãos, o semblante sério. Amanda, disse parando diante dela. Passei muitos anos achando que tinha perdido tudo. Você, nosso filho, o futuro que sonhei. Mas hoje percebo que, mesmo com todas as perdas, eu ganhei algo muito maior. A chance de recomeçar com você. Amanda sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Pedro abriu a caixa e revelou um anel simples, de ouro, com um pequeno brilhante no centro. Não sei o que o amanhã vai trazer. Não sei se Gabriel vai nos aceitar. Se a gente vai construir uma vida juntos de 4 ou de 3. Mas sei de uma coisa. Eu não quero viver mais nenhum dia sem você ao meu lado. Amanda, você aceita se casar comigo? Amanda levou as mãos ao rosto, deixando as lágrimas caírem livremente. O coração parecia explodir no peito. Pedro, ela disse engasgando com a emoção. Sim, 1000 vezes sim. Com ou sem Lucas, eu te escolheria de novo. Pedro colocou o anel em seu dedo e a puxou para um abraço forte, quase desesperado. As velas ao redor pareciam dançar com o vento, iluminando os dois como se a noite fosse cúmplice daquele momento. Eles se beijaram devagar no início, depois com mais intensidade, como se o mundo pudesse ruir e eles precisassem garantir que aquele instante ficaria gravado para sempre. O beijo não era apenas paixão, era promessa, era aliança, era a confirmação de que estavam prontos para enfrentar o que viesse. Mais tarde, já deitados na varanda sobre uma manta, ficaram olhando as estrelas. Sabe o que eu pensei hoje? Amanda disse, virando o rosto para ele. O quê? Que talvez eu tenha demorado a voltar porque precisava ser a mulher que sou agora para viver isso com você. Ela fez uma pausa. E que talvez Lucas também precise ser quem ele é hoje para poder nos encontrar. Pedro apertou a mão dela. Você sempre encontra uma forma bonita de me fazer ter esperança. E você sempre encontra uma forma bonita de me fazer ficar. O silêncio que se seguiu foi confortável. O som dos grilos, o cheiro das videiras, o calor do corpo de Pedro ao lado dela, tudo se unia para criar um cenário que Amanda queria guardar para sempre. Com ou sem respostas, Pedro? Ela disse, olhando para o céu. Esse é o lugar onde eu quero estar. Ele a puxou para mais perto, os olhos brilhando. É o lugar onde eu quero que você fique. Para sempre. Amanda sorriu, sentindo o coração finalmente encontrar descanso. Mesmo que fosse apenas por uma noite. A tarde estava estranhamente silenciosa quando o telefone da pousada tocou. Amanda sentiu o corpo gelar. Pedro atendeu com a voz tensa. Ouviu em silêncio por alguns segundos e depois desligou devagar, como quem precisa de tempo para processar. É hoje, disse ele olhando para Amanda. O resultado chegou. Amanda respirou fundo, tentando manter as pernas firmes. O coração parecia querer saltar do peito. Vamos? A voz dela saiu mais firme do que sentia por dentro. A casa de Marta e Ernesto estava cheia de uma tensão delicada. Marta os recebeu com um sorriso trêmulo e Ernesto os conduziu para a sala. Gabriel estava sentado no sofá, o violão no colo, o olhar sério. Quando os viu entrar, endireitou a postura. Uma pasta branca repousava sobre a mesa de centro. Era como se todo o peso do mundo estivesse ali dentro. Ernesto pigarreou, tentando quebrar o silêncio. O resultado chegou hoje pela manhã. Ele olhou para Pedro e Amanda. Achamos que vocês deveriam abrir. Amanda se aproximou devagar. Pedro se colocou ao lado dela. Com mãos trêmulas, ela abriu a pasta e puxou o documento. Seus olhos correram pelas linhas, até encontrar a palavra que mudava tudo. Compatível. As lágrimas vieram de imediato. Amanda levou a mão à boca, soluçando. E Pedro a envolveu pelos ombros, os olhos marejados. Ele é nosso, Amanda. Pedro sussurrou a voz embargada. Nosso filho está aqui. Marta enxugou discretamente os olhos e Ernesto respirou fundo, como se um peso também fosse tirado dos ombros dele. Gabriel continuava sentado, olhando para todos. O silêncio dele parecia mais pesado do que qualquer palavra. Então, disse finalmente, quer dizer que vocês são meus pais biológicos? Amanda se ajoelhou diante dele com cuidado para ficar à altura de seus olhos. Sim, Gabriel,
Mas você sempre foi e sempre será filho deles também. Ela olhou para Marta e Ernesto, que assentiram com um sorriso triste. Nós não viemos para tirar nada de você. Só queríamos te encontrar e te dizer que você foi amado mesmo antes de nascer. Gabriel abaixou os olhos para o violão e passou os dedos pelas cordas, produzindo um som suave, como se aquilo o ajudasse a organizar os pensamentos. Eu não sei o que sentir agora. A voz dele estava baixa, sincera. É como se tudo o que eu sabia sobre mim tivesse mudado em um dia só. Pedro se aproximou. Você não precisa decidir nada agora. Pode levar o tempo que precisar. Marta colocou a mão no ombro do filho. Nós também precisamos de tempo. Mas isso não muda nada. Você continua sendo o nosso menino. Gabriel olhou para Amanda, os olhos cheios de perguntas. Por que vocês me deram? A pergunta atingiu Amanda como um soco no estômago. Ela respirou fundo antes de responder. Eu nunca quis te dar, Gabriel. Fui impedida de ficar com você. Estava fraca, sozinha, e me convenceram de que você teria uma vida melhor longe de mim. Mas nunca houve um dia em que eu não pensasse em você. Amanda pegou a mão dele com cuidado. Escrevi tudo o que senti num diário. Se você quiser, ele é seu. Ela tirou o caderno da bolsa e colocou sobre o colo dele. A capa estava gasta, com algumas páginas amareladas. Gabriel passou a mão sobre a capa, hesitante. Posso levar? É seu, Amanda disse com lágrimas nos olhos. Foi sempre para você. Pedro colocou a mão no ombro do filho. Você não precisa ler tudo agora. Pode guardar. Pode queimar se quiser. O que importa é que você saiba que nós estamos aqui. Gabriel respirou fundo e assentiu. Eu quero ler, mas preciso de tempo para entender quem eu sou agora. Amanda sorriu com ternura, mesmo com as lágrimas. Nós esperamos. O tempo que for. Na saída, Marta os acompanhou até o portão. Obrigada, disse emocionada, por virem com tanta delicadeza. Sei que não foi fácil. Pedro apertou a mão dela. Obrigado por ter dado a ele tudo o que não pudemos. Ele é um bom garoto por causa de vocês. Marta sorriu, tocada pelas palavras. Ele é um bom garoto por causa de todos vocês. Tenho certeza de que o amor de vocês também chegou nele de alguma forma, mesmo à distância. Amanda virou-se para olhar para a casa mais uma vez. Gabriel estava na janela, o diário nas mãos. Quando os olhares se encontraram, ele abriu o caderno e leu em voz alta. Apenas para ela ouvir, querido Lucas. Amanda sentiu as pernas fraquejarem. Pedro a segurou pela cintura. E juntos assistiram o filho folhear a primeira página de uma história que, finalmente, começava a ser lida. Os dias que se seguiram ao resultado foram de um silêncio cheio de expectativa. Amanda acordava todas as manhãs com o mesmo pensamento. Será que hoje ele vai me procurar? Pedro tentava disfarçar a ansiedade ocupando-se na vinícola, mas toda vez que o telefone tocava, os dois trocavam um olhar apreensivo. A primeira visita de Gabriel não foi para Amanda nem para Pedro. Foi para Tiago. Era fim de tarde, quando o garoto apareceu no parreiral com o violão nas costas. Tiago estava sentado na cerca, mexendo num carrinho de madeira. Hey, Gabriel disse meio tímido. Tiago levantou o rosto surpreso, mas sorriu. Você veio? Quer ver como ficou o brinquedo novo? Gabriel se aproximou os passos incertos. Sentou-se no chão ao lado de Tiago, e os dois começaram a conversar sobre coisas simples. O cachorro da vizinha, o jogo de futebol da escola, as aventuras no rio. Amanda observava de longe, o coração apertado. Pareciam dois irmãos que se conheciam há anos. Às vezes riam alto, às vezes ficavam apenas sentados, em silêncio confortável. Quando o sol começou a se pôr, Gabriel se levantou. Posso voltar amanhã? Perguntou. Tiago abriu um sorriso largo. Pode sim. Vou te mostrar onde a gente esconde as frutas mais doces. Gabriel riu e acenou antes de ir embora. Amanda ficou parada por alguns segundos, sentindo as lágrimas subirem. Era como se uma peça do quebra-cabeça estivesse se encaixando devagar. No dia seguinte, Gabriel voltou. Dessa vez, encontrou Pedro no galpão limpando as ferramentas. Os dois se encararam por alguns segundos em silêncio. Havia respeito no olhar de Pedro e também um medo discreto de dizer algo errado. Quer ajudar? Pedro perguntou, apontando para as caixas de madeira. Gabriel hesitou, mas assentiu. Passaram a tarde lado a lado, sem muitas palavras.
De vez em quando, Pedro explicava algo sobre as videiras, sobre o processo de fermentação, sobre como a safra daquele ano prometia ser boa. Gabriel ouvia atento e aos poucos começou a fazer perguntas. Vocês sempre viveram aqui? Perguntou curioso. Pedro sorriu de canto. Nem sempre. Eu cresci nessas terras, mas passei um tempo longe. Depois voltei, porque aqui era o único lugar que fazia sentido. Gabriel ficou pensativo. Eu gosto daqui, é calmo. Parece que dá para ouvir os pensamentos. Pedro o olhou de lado. É, e às vezes os pensamentos que a gente ouve aqui são os que mais importam. O garoto desviou o olhar, como se aquelas palavras tivessem ido mais fundo do que ele gostaria de admitir. Amanda do alpendre observava cada interação. Seu instinto gritava para correr até ele, abraçá-lo, dizer tudo de uma vez, mas ela se continha, deixava que ele se aproximasse no próprio ritmo. Numa tarde especialmente fria, Gabriel apareceu sozinho com o violão nas costas. Encontrou Amanda sentada na varanda, enrolada num chale, escrevendo no diário. Posso tocar? Ele perguntou, apontando para o violão. Amanda sorriu e assentiu, tentando esconder a emoção. Ele se sentou no degrau e começou a dedilhar uma melodia simples. Delicada, Amanda arregalou os olhos. Era a mesma música que ela cantarolava quando estava grávida, sentada no quarto, acariciando a barriga. O coração dela disparou. Onde você aprendeu essa música? Perguntou a voz quase um sussurro. Gabriel deu de ombros. Eu não sei. Sempre toquei assim desde pequeno. Às vezes ela aparece na minha cabeça. Eu não sei de onde veio, mas sempre me acalma. Amanda sentiu as lágrimas caírem, antes que pudesse impedir. Abaixou a cabeça, cobrindo o rosto com a mão. Gabriel parou de tocar, preocupado. Eu disse alguma coisa errada? Ela negou, enxugando as lágrimas. Não, é só que eu cantava essa música para você, quando você ainda estava na minha barriga. Fez uma pausa, tentando controlar a voz. E ouvir você tocando agora é como se o tempo tivesse voltado para mim. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois voltou a tocar mais devagar, como se quisesse dar a ela o presente de ouvir aquilo de novo. Pedro apareceu na varanda nesse momento, mas não disse nada. Apenas se encostou no batente da porta, observando mãe e filho compartilharem aquele instante que dispensava explicações. Quando a música terminou, Gabriel se levantou. Posso voltar amanhã? Perguntou hesitante. Amanda sorriu com os olhos ainda úmidos. Pode, a qualquer hora. Ele sorriu de volta. Um sorriso tímido, mas sincero, e se afastou pelo caminho de terra. Amanda ficou olhando até que ele desaparecesse atrás das parreiras. Pedro se aproximou e sentou-se ao lado dela. Ele está vindo até você, Amanda. Devagar, mas está. Amanda suspirou, encostando a cabeça no ombro de Pedro. Eu sei, mas cada passo dele parece o passo mais importante do mundo. Pedro passou o braço em volta dela e beijou seus cabelos. Talvez seja mesmo. Amanda fechou os olhos, sentindo o peito aquecer. Pela primeira vez, acreditava de verdade que eles poderiam construir algo novo, não apenas com Pedro, mas com Gabriel também. Nos dias seguintes, Gabriel continuou voltando, às vezes para conversar com Tiago, às vezes para ajudar Pedro, às vezes só para sentar na varanda e tocar. Amanda anotava tudo no diário, como se quisesse registrar cada gesto, cada sorriso, cada palavra. Uma noite, enquanto fechava o diário, olhou para Pedro e disse: Eu acho que ele está encontrando um lugar para nós na vida dele. Pedro sorriu. E nós estamos encontrando um lugar para ele na nossa. Amanda o abraçou forte, deixando que as lágrimas corressem. Não eram lágrimas de dor desta vez, eram de gratidão. Numa tarde de domingo, Gabriel chegou mais cedo e foi direto para a varanda. Hoje eu trouxe uma música nova, disse, animado. Ele tocou uma melodia alegre, que fez Amanda rir de emoção. Pedro e Tiago saíram do galpão para ouvir. Era como se aquele som anunciasse algo maior, uma nova fase, uma nova família que começava a se formar, sem pressa, mas com raízes firmes. Quando terminou de tocar, Gabriel olhou para Amanda e disse, quase sem perceber a profundidade do que falava: Eu não sei porquê, mas essa melodia sempre me acalma. Amanda engoliu em seco, sentindo que aquele era o elo invisível que unia os dois desde sempre. Pedro se aproximou, pousou a mão no ombro do filho e sorriu. Talvez porque ela sempre tenha feito parte de você.
Os dias passaram como se o tempo tivesse encontrado um novo ritmo, mais leve, mais generoso. O que antes era uma espera angustiante, agora se transformava em construção. Amanda acordava todas as manhãs com o coração cheio de uma alegria calma, e cada passo pelo campo parecia uma oração silenciosa de gratidão. Gabriel aos poucos começou a frequentar a vinícola com naturalidade. Já não se limitava a conversas rápidas ou encontros casuais. Ajudava Tiago a alimentar os animais, aprendia com Pedro a cuidar das videiras e, às vezes, simplesmente sentava-se com Amanda na varanda para falar sobre música, escola ou as dúvidas da adolescência. Era uma aproximação delicada, mas profunda. Amanda percebia que ele estava começando a confiar, e esse era o maior presente de todos. Ele é muito parecido com você, Pedro comentou certa noite, enquanto fechavam o galpão. Não só no sorriso, tem a sua forma de pensar, de falar pausado quando está refletindo. Amanda sorriu. E tem a sua teimosia. Não fala, mas quando decide algo, é difícil fazê-lo mudar de ideia. Pedro riu, passando o braço em volta da cintura dela. Talvez seja o jeito que a vida encontrou de nos lembrar de onde viemos e para onde estamos indo. O relacionamento de Amanda com a mãe também começou a mudar. Um dia, ao chegar em casa, ela encontrou sobre a mesa um envelope com o nome dela escrito à mão. Dentro, uma carta longa de Dona Estela. Filha, passei anos tentando controlar sua vida para que você não sentisse a dor que eu senti, mas acabei te ferindo mais do que qualquer outra pessoa poderia ferir. Eu estava errada em afastar Pedro, errada em achar que o silêncio protegeria você, errada em esconder cartas que não me pertenciam. Hoje vejo que minha atitude tirou de você a chance de viver o luto de forma honesta e tirou de Pedro a chance de ser pai. Quero que saiba que sinto muito, não pelo que aconteceu, porque o que aconteceu já não pode ser mudado, mas pelo que deixei de permitir que você vivesse. Decidi doar parte da fazenda para projetos sociais que cuidem de mães, jovens em situação de vulnerabilidade, que nenhuma delas precise passar pelo que você passou. Amo você, Amanda. E se você me permitir, quero estar presente no seu casamento. Com amor, mamãe. Amanda terminou de ler com os olhos marejados. Era como se finalmente um ciclo se fechasse. A mágoa que ela carregava no peito por tantos anos parecia se dissolver. Na manhã seguinte, foi até a casa da mãe. Encontrou Dona Estela no jardim, regando as plantas. Por um instante, ficou apenas observando. Depois se aproximou, silenciosa. Eu li a carta, disse Amanda. Estela olhou tensa. E? Amanda respirou fundo. E eu aceito o seu pedido de perdão. Fez uma pausa. Mas também quero que você se perdoe, mãe, porque a gente não pode viver eternamente no passado. Estela soltou o regador emocionada. As duas se abraçaram, um abraço longo cheio de lágrimas. Com o coração mais leve, Amanda e Pedro decidiram marcar o casamento para o fim do verão. O anúncio foi feito no jantar de domingo, na varanda da vinícola. Queremos que vocês sejam nossos padrinhos, Amanda disse, olhando para Tiago e Gabriel. Os dois se entreolharam surpresos. Nós? Tiago quase pulou da cadeira. Claro, Pedro respondeu. Quem melhor do que vocês para estarem ao nosso lado nesse dia? Gabriel sorriu tímido, mas aceitou com um aceno de cabeça. Vai ser uma honra, disse. A alegria da casa foi completa. Até os funcionários da vinícola participaram dos preparativos, ajudando a limpar o celeiro. Escolher flores, montar mesas. Era como se toda a comunidade estivesse envolvida na celebração daquele amor que, de alguma forma, também era deles. Durante os dias de preparação, Amanda sentiu algo mudar dentro de si. Já não era apenas sobre se casar com Pedro. Era sobre encerrar um ciclo, assumir a própria história e construir uma nova. Ao ver Tiago e Gabriel brincando juntos no pátio, ela percebeu que estava, de fato, formando uma família. Pedro parecia mais feliz do que nunca. Havia nele uma serenidade que Amanda não via há anos. No fim de uma tarde, enquanto penduravam lanternas de papel no galpão, ele parou para olhar para ela. Sabe do que eu me lembro? Ele disse, segurando a escada. Da primeira vez que te vi chorando no pomar. Eu quis segurar você, mas não tive coragem. Hoje, eu quero segurar você para sempre. Amanda desceu os últimos degraus e o beijou sorrindo. E vai. Disse simples, com a certeza de quem finalmente sabe onde pertence.
No ensaio do casamento, Amanda vestia um vestido branco simples, os pés descalços sobre a terra batida. Pedro, ao seu lado, parecia não caber em si de tanta felicidade. Tiago e Gabriel riam, atrapalhando as instruções do celebrante, e Dona Estela assistia tudo com um sorriso emocionado, sentada na primeira fila. Quando o ensaio terminou, Amanda e Pedro ficaram sozinhos no celeiro, com o som distante dos grilos e o cheiro de feno no ar. Pedro se aproximou devagar, envolvendo-a pela cintura. Agora, ele sussurrou com a voz rouca de emoção. Entre a terra e o coração, nada mais nos divide. Amanda sorriu, sentindo as lágrimas descerem sem resistência. Acariciou o rosto dele, e o beijo que se seguiu foi lento, profundo, cheio de uma promessa silenciosa, a de que, desta vez, nada o separaria. O dia amanheceu com o céu pintado em tons de ouro e rosa, como se até o sol quisesse participar da celebração. Amanda acordou antes de todos. Caminhou até o parreiral ainda coberto pelo orvalho e respirou fundo. O cheiro da terra molhada se misturava ao perfume das flores, e ela sentiu o peito transbordar de gratidão. Na vinícola, o movimento era intenso desde cedo. Lanternas de papel pendiam dos galhos. As mesas estavam cobertas por toalhas brancas e jarros de flores do campo, e as cadeiras estavam dispostas de frente para o altar simples, feito de madeira. Cada detalhe parecia contar uma história, não de perfeição, mas de recomeço. Pedro a viu de longe, e parou por um instante apenas para admirar. O vestido dela era leve, de tecido fluido que dançava com o vento. Amanda parecia parte da paisagem, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Você está linda, ele disse, aproximando-se com os olhos marejados. Amanda sorriu emocionada. E você está tremendo. Estou, Pedro confessou, rindo nervoso. Mas é o melhor tipo de medo que já senti. Os convidados começaram a chegar e o som das conversas se misturava ao canto dos pássaros. Dona Estela ocupou a primeira fileira, de vestido azul e olhos brilhando de orgulho. Ao lado dela, Marta e Ernesto seguravam as mãos um do outro, sorrindo para Amanda sempre que seus olhares se cruzavam. Era como se todas as partes do passado estivessem finalmente no mesmo lugar. Quando o violão começou a tocar a melodia suave, a mesma que Gabriel dedilhava nas tardes de visita, o coração de Amanda disparou. Gabriel estava lá, de terno simples, mas com um sorriso que iluminava o rosto. Ele ofereceu o braço para Amanda. Pronto para caminhar comigo? Ela perguntou com a voz embargada. Sempre estive, ele respondeu. E assim, de braços dados, eles atravessaram o corredor formado pelas videiras em flor. Pedro, ao vê-lo se aproximar, sentiu os olhos encherem de lágrimas. Não era só Amanda que caminhava em sua direção. Era a vida inteira dele, costurada de volta. A cerimônia foi simples, mas carregada de emoção. Tiago, com as bochechas coradas de nervosismo, foi quem leu os votos em nome da nova família. Hoje, diante de todos, prometemos cuidar uns dos outros. Prometemos rir quando for hora de rir e chorar quando for hora de chorar. Prometemos nunca mais deixar o silêncio afastar o amor. Amanda e Pedro trocaram alianças com as mãos trêmulas. Pedro, com a voz quase falhando, disse: Amanda, você foi meu primeiro amor, meu maior erro e agora é meu maior acerto. Escolho você hoje e todos os dias que ainda virão. Amanda respondeu, os olhos cheios de lágrimas. Pedro, você é minha raiz e meu horizonte. Você me ensinou que o amor não morre, ele espera. E agora, finalmente, podemos florescer. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, um aplauso caloroso ecoou pelo parreiral. Pedro a puxou para um beijo cheio de ternura, e as lágrimas escorreram pelo rosto de Amanda, misturando-se ao sorriso que parecia não ter fim. A festa foi leve e alegre. O vinho da nova safra foi servido em taças que nunca esvaziavam. As crianças corriam entre as mesas e os vizinhos dançavam ao som do rádio antigo. Amanda girava pela pista de dança de mãos dadas com Pedro, sentindo-se leve como o vento. Em determinado momento, Pedro pediu silêncio e levantou uma taça. Hoje queremos anunciar algo especial, ele disse, olhando para Amanda, que assentiu com um sorriso. A partir de agora, a vinícola passa a se chamar Raízes de Lucas. Um murmúrio emocionado percorreu os convidados. Marta enxugou as lágrimas e sorriu para Amanda. Não é apenas o nome do nosso filho,
Pedro continuou. É o nome de tudo o que vivemos, da dor que virou força, do amor que mesmo arrancado voltou a crescer. O brinde foi coletivo, e Amanda sentiu que aquele era o som mais bonito que já ouvira. Mais tarde, quando a noite caiu e as lanternas iluminaram o parreiral como um céu cheio de pequenas estrelas, Amanda se afastou por um instante para observar a cena. Tiago e Gabriel brincavam com outras crianças. Dona Estela conversava com Marta e Ernesto, e Pedro falava com os vizinhos, sorrindo de um jeito que aquecia o peito dela. Pedro a encontrou ali sozinha e a envolveu pela cintura. Está feliz? Ele perguntou, encostando o queixo no ombro dela. Muito. Amanda respirou fundo. É como se tudo tivesse valido a pena para nos trazer até aqui. Ele beijou o pescoço dela com delicadeza. Eu te disse que a gente ia plantar o nosso amor de novo. E olha como floresceu. Ela respondeu sorrindo. Pedro a virou de frente e a beijou devagar, com a certeza de quem não tem mais nada a temer. Gabriel e Tiago se aproximaram, um de cada lado, e se juntaram ao abraço. Amanda fechou os olhos, sentindo o calor daqueles 3 corações juntos ao seu. Talvez a vida não tenha nos dado o que sonhamos, disse num sussurro, mas nos deu o que o coração precisava. E assim, sob as estrelas e o perfume das videiras, Amanda soube que aquela história, que começou com dor, havia se transformado no lar que ela sempre buscou. Às vezes a vida nos arranca pela raiz, só para nos replantar no lugar certo. Amanda e Pedro descobriram que o amor não precisa ser perfeito para ser eterno. Basta ser cultivado, dia após dia. E você, o que tem regado no jardim do seu coração? Se essa história tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários. De onde você está ouvindo essa mensagem? Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo histórias assim.